Graça e paz a todos vocês. Mais uma vez estamos juntos para ouvirmos a palavra de Deus e encontrar na palavra de Deus força, coragem para enfrentar os desafios nesse mundo. Eu sei que você, eu, todos nós temos desafios. Você pode estar passando por um problema sério agora. Você pode estar passando por um desafio muito grande. Quem sabe saúde, quem sabe familiar, quem sabe, falta de recursos, a vida está sendo dura com você, sabe? A vida, ela foi dura, ela é dura e ela continuará dura enquanto vivermos nesse mundo. Nós precisamos entender isso. Muitas vezes a gente acha, porque estamos passando por um problema difícil, que Deus nos abandonou, que Deus não se importa conosco, que a vida dos outros são melhores e só a nossa que não presta. Não, queridos. Enquanto vivermos nesse mundo, nós precisamos ter certeza que os problemas são reais e nós precisamos então de Deus para que Ele nos dê a sua graça, o seu poder, sabe, a sua paz para enfrentarmos os desafios. Nós precisamos ter essa consciência e nós vamos aprender isso hoje. Como pessoas boas, como homens de Deus sofreram barbaridades aqui nesse mundo. Então não é diferente com você e comigo, mas nós temos as promessas de Cristo de que Ele vai estar conosco e que Ele vai nos dar força para sermos vencedores. Vamos orar para que o Espírito Santo nos ilumine. Vamos orar para aprendermos sobre esse assunto. Amado Deus, querido Pai, estamos na Tua presença e queremos ouvir a Tua voz. Fale ao nosso coração, Senhor. Sem Ti nada somos. Nos ajude, Senhor, a confiarmos em Ti em meio a qualquer circunstância e continuar avançando do Teu lado para sermos vencedores por meio do Teu poder. Ajuda-nos, Senhor, somos todos fracos, somos todos dependentes do Senhor. É a nossa oração e nós a fazemos pedindo a presença do Espírito Santo. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Abre comigo aqui para a gente poder começar. A gente começar já tendo essa clareza de que enquanto vivermos nesse mundo, a vida não será fácil. Capítulo 16, o verso 33, olha o que Jesus disse aqui, ó. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Olha, eu estou falando de todos os problemas, de todos os desafios que você está enfrentando e que vai enfrentar, para que você tenha paz em mim. Aí ele diz assim, ó, no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está dizendo de forma clara, enquanto estivermos nesse mundo, nós vamos passar por aflições, por problemas. Você passa, eu passo, nós passamos. Isso foi no passado, isso está sendo no presente, isso continuará no futuro, mas nós precisamos ter bom ânimo. Jesus venceu e Ele nos dará poder para vencermos. Olhe para o céu, olhe para Jesus, olhe para o seu sacrifício. E eu e você seremos vencedores. Nós precisamos entender. E muitas vezes, servo de Deus vai reclamar isso. Olha, Isaías 49, verso 14, tem essa expressão, 49, verso 14, diz assim, para a gente poder entender. Mas Sião, mas você e eu, muitas vezes o ser humano diz, o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Muitas vezes o ser humano vai dizer isso, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Mas Deus não se esquece de cada um de nós, mesmo em meio aos problemas. Veja comigo agora para você ver uma história aqui, capítulo, nós precisamos compreender. No capítulo 11, nós temos essa história a partir do verso 2. Esse aqui é João Batista. Quem foi João Batista? João Batista era primo de Jesus, foi quem batizou Jesus, deu os primeiros discípulos para Jesus, avisou para toda a comunidade que o acompanhava que ele era o Messias, e não ele, João, mas Jesus era o Messias. Então, João Batista fez um trabalho fantástico, mas, sabe, Jesus chega a testar no capítulo 11, verso 11, Jesus diz assim, ó, em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, nunca apareceu maior, ninguém apareceu maior do que João Batista. Então, Jesus disse que dentre os seres humanos, nunca alguém foi maior do que João Batista. Esse era um homem espetacular, mas
esse João Batista foi preso. Ele foi preso por quê? Porque falou a verdade. Veja aqui, ó. Vem comigo aqui no capítulo 14. No capítulo 14, a partir do verso 3, diz assim: porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere, na prisão, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia, não te é lícito possuí-la, e querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinha como profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes. Ou seja, aqui está a festa de natalício, ou seja, era o aniversário de Herodes, ele deu uma festa, e aqui nós temos esse relato. Mas João Batista foi preso, só para a gente entender, porque falou a verdade. Ou seja, Herodes havia tomado Herodias de Filipe, que era irmão de Herodes, e agora estava vivendo. João disse que isso era errado. O que aconteceu? João foi preso. Aqui no capítulo 11, nós temos agora, João passou preso um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, um mês, 2 meses. E o que João Batista esperava? Que Jesus, que era tudo, era parente dele, era o Messias, era o Todo-Poderoso, viesse e libertá-lo da prisão. Esse era o desejo de João Batista, mas Jesus não veio. Jesus não foi nem visitar João. Veja agora aqui para a gente entender aqui, ó, capítulo 11, verso 12, qual foi a reação de João. Quando João ouviu no cárcere, ele estava preso, falar das obras de Cristo, mandou por seu discípulo perguntar-lhe, és tu, Jesus, aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? João começou a duvidar, porque ele na prisão esperava que Jesus, que era primo, que ele fez tudo, que ele preparou, que ele disse que era o Messias, ele esperava que Jesus fosse lá libertá-lo e Jesus não foi. Aí agora veja, e Jesus respondendo, disse aos que foram enviados, os discípulos de João, ide e anunciai a João o que estás ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Verso 6 e o mais importante. E feliz ou bem-aventurados é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Aqui está. Sabe, você está passando por um problema sério, e aí você, muitas vezes, diante desse problema, que pode ser diferente para o outro, mas você está passando um problema muito duro e difícil, você pode começar, e você serve a Deus, e você acredita em Deus, e você pode dizer, Deus me abandonou, Deus se esqueceu de mim. E aí você começa a duvidar, será que vale a pena servir a Deus? Será que vale a pena? Será que esse é o Deus que eu sirvo e eu não estou conseguindo resolver o problema? Aí Jesus diz para João, olha, ei, vai avisar para João. Aqueles discípulos de João passaram um dia e viram o que Jesus fez. Jesus curou cego, Jesus curou leprosos, purificou leprosos, aleijados, mostrou que ressuscitava pessoas. E aqueles homens foram falar com João sobre o que Jesus estava falando para que ele pudesse crer que ali estava o Messias. Mas a frase final do verso 6 é muito importante. Felizes ou bem-aventurado aquele, eu e você e João e todas as pessoas, feliz é aquele que não acha em mim motivo de tropeço. Ou seja, eu e você não temos nenhum direito de duvidar de Jesus. Sabe, eu e você não temos nenhum direito, eu quero repetir isso, de duvidar de Jesus. Olha a sua vida, você está vivo, é um dom de Deus. Agora, ore mais, olhe, observe mais. Veja quantos milagres, quanta proteção Jesus tem proporcionado para você. Não é porque você está passando esse problema agora que Deus te abandonou, não. Jesus disse que no mundo teríamos aflições, os problemas são reais para todos nós. Agora, olhe para a cruz, olhe o sacrifício de Jesus. Ele passou o que passou na cruz para que eu e você pudéssemos ter a certeza de que Ele não nos abandona, de que Ele morreu na cruz para nos salvar, porque isso é o que mais importa. Sabe, queridos, João Batista cumpriu com a missão, preparou o caminho para que Jesus chegasse, e João estava agora com 30 e poucos anos, e por causa daquele aniversário, porque Salomé, a filha de Herodias, dançou e o rei estava embriagado, prometeu a ela que metade do reino daria para ela. Quando a filha, a menina de 15 anos, foi falar com a sua mãe, a mãe disse, olha, porque de ódio, de raiva de João, eu quero a cabeça de João Batista num prato.
E aí João foi decapitado e Deus permitiu que João morresse. Sabe por quê? Porque Deus sabe o que é melhor. Então, se eu e você estamos passando por um problema, olhe para o céu, olhe para a cruz. Jesus sempre quer o melhor para nós. Nós precisamos, a cada dia, reconhecer a nossa inteira dependência de Deus. Sabe, quando a gente está com um problema, nós buscamos mais a Ele, oramos mais, e isso nos torna mais dependente. Então, a vida não se resume, sabe, em só estar bem. Não, no mundo tereis aflições. Por isso, Paulo vai dizer assim: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Morrer com Cristo é lucro. Estar com Cristo é a coisa mais importante a cada dia. Mas você vai ter problema, eu tenho problema, nós temos problemas, porque esse mundo é mau. A promessa de Cristo não é para essa vida, mas é para a eternidade. Creia nisso, não duvide de Jesus, continue andando com Ele, faça a sua vontade e isso vai redundar, vai acontecer na sua vida um dia, a eternidade, onde nós nunca mais teremos problema. Que Deus te abençoe, que juntos possamos crer em Cristo, não duvidar e continuar avançando do seu lado, mesmo em qualquer circunstância. Se um homem como João da Batista sofreu algo de forma tão absurda, eu e você também passamos por problema, mas precisamos continuar olhando para Jesus. Que Deus te abençoe e vamos orar nesse instante. Amado Deus, obrigado por verdades especiais da tua palavra. Nós queremos ter bom ânimo, porque o Senhor venceu e nós queremos vencer com o Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Cuide desse teu filho que está passando por problema. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.